quanto tempo você não anda na Brasília? Caramba, brother. Eu tenho lembranças fortes com Brasília. Eu tinha um amigo meu que ele tinha uma Brasília daquelas 4 portas, que é raríssima, né? Ela é produzida no México, sabia? A 4 portas, né? É do seu marido. O infame, ele ganhou essa Brasília, a gente tinha assim 14, 15 anos, então foi o carro que a gente saía muito, né? Ia pra baladas, as primeiras baladas, Clube do Exército. Eu acho que é a Brasília que tem mais identidade. E essa, a marronzinha do Zé Ovo, a azulzinha do... azul calcinha do Arthur, que ele tinha uma Brasília azulzinha. Mas a última, com certeza, foi nos anos 90, já no Rio. A gente foi tocar, a gente saiu para Hangar. Pegamos um táxi que era Brasília. E no meio do rolê, a tampa do porta-mala. O porta-mala abriu, sacou? Bateu aqui no vidro. Aí a gente desceu e falou, mano, corrida de graça, até mais, um abraço. E foi a última vez que eu andei na Brasília, com certeza. Você curte carro antigo, né? Ah, eu curto, cara. Carro, pra mim, tem que ser analógica, que nem som, né? Tipo, eu cheguei a fazer curso de mecânica. Fiz curso de mecânica no Senai, em Itaguatinga, tá? Meu padrinho de casamento, Pedro Pomarola, tinha oficina. A época que eu morei aqui em Brasília, eu fiquei dando uma força pra ele aqui. A gente ficava lá durante o dia, terminando os carros, e no final do dia a gente ia entregar os carros. Eu ia junto, né, pra não fazer um H assim, né? Olha aqui o cara do Raimundo. Você tem Fusca ainda hoje? Tenho Fusca. Eu tenho Fusca da série I Love Fusca. É um modelo especial, foi comprado zero pelo pai da Drica, assim. Tá na família desde zero. Mas você tem Fusca há muito tempo também, né? Porque tem aquela história do capotamento. Com o Rodolfo. Tava eu, o Rodolfo e o Marcelo Laraia. Eu tava ensinando o Rodolfo a dirigir e eu falei, Rodolfo, vamos fazer essa curva no máximo de velocidade que der, né? Aí eu entrei de quarta sem nem frear, cara, só pisei. E o meu Fusca, ele tinha uma particularidade, o facão traseiro era soldado na carroceria. Ele não tinha o movimento, né? E aí ele cedeu no meio da curva, o Fusca começou a rodar, rodou para um lado, rodou para o outro, rodou de novo, catou meio fio ali daquela graminha das CAD ali, desceu, deu a cambalhota, caiu de teto, amassou o teto e ainda deslizou uns 15 metros assim na L2, assim, a gente sem cinto, né? Pegamos no teto, assim, no carro, o teto deslizando, o teto esquentando, a gente queimando a mão. Terror e pânico, foi... Raimundos quase que surgiu daí também. Não, né? Basicamente, esse Fusca, ele tem um papel importantíssimo, porque do ferro velho dele eu comprei meu primeiro baixo e a história da capotagem é o tema do Quero Ver o Ovo, né? É basicamente a descrição do acidente, né? Tipo assim... Só não é um modelo italiano. Não era um modelo italiano, foi tipo, mas era um modelo alemão, mas a rima não ia ficar boa, né? Você chegou em Brasília em que ano? Você tinha quantos anos? Eu cheguei em Brasília em 69. Eu tinha 4 anos. Eu morei na 202. Sul. O Digão, o irmão dele era da minha sala desde o primário, cara. Eu conheço o irmão do Digão desde a 3ª, 4ª série do primário, assim. O João, aquele que se acidentou de moto. Foi da minha sala. E eu conheci o Digão 2 vezes. Eu conheci o Digão moleque, uma vez que eu desci de bicicleta. Essa ponte Costa Silva nem existia, cara. Eu desci de bicicleta, logo que eles mudaram pro lago, ele convidou a gente para ir pra casa dele. Vamos lá em casa e tal, andar de bicicleta e tal. E eu ganhei uma bicicleta. Falei, cara, vou explorar. Aí desci, a ponte está acelerada, hein? Tá um pouquinho. Dá uma pisada no acelerador e solta. Não, tá um pouquinho, foi porque eu ainda não revisei depois da batida que teve esse ano. Falei, tem uns 2 meses. Se você quiser uma chave de fenda, eu regulo isso aí pra você, no ouvido. Aí eu já tinha andado pra caramba, eu cheguei, encontrei a mãe do Digão, falei, cadê o João? O João saiu de bicicleta, só vai voltar 6 horas da tarde. Eu falei, tá, então eu vou embora. De onde você veio? Eu falei, vim da 202. Ela falou, não, fica aqui e tal. Aí eu fiquei lá, fiquei brincando com o Digão a tarde inteira, isso nos anos 70, cara, pra você ter uma ideia.
E aí passou muitos anos e a gente conversando, a gente descobriu que tinha, né, os interesses em comum, essa parada de música. E resolvemos fazer um mini festival. E aí eu descolei tudo, cara. Fui buscar equipamento no Taguatinga, com o Fernandez. E eu fiz tudo, cara, de martelar o palco, a montar a bateria. A gente, hold naquela época, era um cara só na banda. Não era... Foi conhecido. Ou você. Aí eu... Olha lá. Tinha um gordinho, cara, que ele tocou bateria das 5 bandas que tocaram, as 4 tocaram com ele. Nego que nem sabia tocar e tava lá o gordinho tocando bateria. E aí a gente passou uma tarde super massa ali, arrumando tudo e tal, e eu fiz amizade com ele. O gordinho era o Digão. O gordinho, eu descobri que o Digão... Na semana seguinte eu descobri que ele era irmão do João, que estudou comigo praticamente o primário inteiro, né? A gente estudava no Dom Bosco. Você é o mais velho da banda do Raimundos, né? Sou. Você Tem uma diferença o quê? De uns 3, 4 anos, assim. E acaba que você pegou também um esquema de uma outra geração do rock and roll. Sim, aqui, né? eu peguei todas as bandas. Eu vi Legião, quando saiu o primeiro disco, eu vi Legião pedindo tomada emprestada para tocar no Foods, pra você ter ideia. Eu vi o ensaio da Legião debaixo do prédio do Renato, na 303. Tipo, eles desciam a tomada pela extensão, pela janela e ensaiava ali. O meu caminho de ir pro colégio era as pichações do aborto elétrico, assim, na 303 e tal. Se bobear hoje, até hoje você ainda procura lá, ainda deve ter, assim, alguns traços, vestígios arqueológicos, assim, dessas pichações, assim. Falando em colégio, fiquei sabendo que você conheceu o Gustavo Ceará do Gustavo Ceará, eu conheci ele nessa época. Trocou porrada com ele? Eu saí na porrada com ele, a gente tinha 10 anos, foi um evento do colégio, assim. Na verdade, eu tava brigando com outro moleque que chamava Gibran, que ele era do ano mais, era um ano mais velho, era maior que a gente. E, cara, esse moleque, ele era o terror dos bullies, assim, sacou? E ele vivia me perseguindo porque ele era o zoado do ano seguinte. E aí ele veio tentando me intimidar porque eu era menor, sacou? E aí eu fiquei um tempo fugindo dele, cara. Aí um dia eu perdi a paciência, cansei de fugir, mano. O cara veio, eu sentei a mão nele. Eu sentei com força, aí o bichinho intimidou, sacou? E aí ficou aquela situação, sabe, que nego empurra. E aí, brother, quando me empurraram assim, eu fui, dei uma sequência no cara e ganhei a luta, sacou? E aí o cara me empurrou de novo, eu fiquei puto que o cara tava me empurrando, virei, era o Ceará que tava me empurrando, também dei uma colada nele, sacou? Cara, você tava falando da descrição de Eu Quero Ver o Oco do Capota. Mas quem falou essa da porrada com o Dudu? Ah, a gente pesquisa as coisas, bicho. Da onde saiu isso? Pesquisa essa. Você, falando em Eu Quero Ver o Oco, você falou que é a descrição do capotamento, mas a ideia de Eu Quero Ver o Oco foi você que deu no meio do ensaio. No meio do ensaio. O Digão tinha uns riffs que ele fazia, obsessivo, que ele pegava e começava a tocar. Cara, isso aqui vai sair uma música, isso aqui vai sair uma música. E a música, ela tem, né, uma métrica que cabe exatamente uma frase. E aí ele chegou no ensaio e ele começou a fazer e o Guiminha, ele tinha uma expressão que era própria dele. Eu quero ver o oco! Eu quero ver o oco! Tipo assim, foda-se, eu quero que se foda, eu quero ver o oco. Aí ele falou... Aí eu falei, eu quero ver o oco. Aí ele, caralho, isso aconteceu umas 3 vezes, aconteceu isso com o Papô no Que Dói. A gente foi fazer um disco que era um projeto intermediário de Natal, ideia do nosso empresário, vamos fazer... Que eu fui no show de lançamento aqui na fábrica, do Cesta Básica. Lá no setor de indústria. Setor de indústria na fábrica, Cesta Básica, eu fui lá. E vamos fazer umas músicas de Natal, cara, vamos fazer quais? Cara, vamos fazer, né, óbvio,
Papai Noel Velho Batuta, vamos fazer Feliz Natal do Filhos de Mengele, vamos fazer Merry Christmas do Ramones. E cara, não vai dar pra fazer Papai Noel Velho Batuta. Por quê? Não, porque o Ratos de Porão acabou de gravar um disco de covers e gravou logo essa. Aí eu falei assim, cara, vamos fazer uma música de Natal. Como? Sei lá, eu gosto de Natal, então pega no meu Paraná. Aí o Rodolfo fez aquele olhar assim, né, e falou, pronto, saiu dali. Então, tipo, Selim. O Selim, a gente tava de rolé, e aí a gente andando assim, né, no Lago Sul, uma menina de bicicleta com shortinho, a gente no auge da adolescência, né, dos hormônios, assim. O Tite, que era para ter sido o primeiro vocalista do Raimundos, ele falou, eu queria ser o banquinho daquela bicicleta. Aí, nego, pronto, eu queria ser. E por acaso foi, quando vocês gravaram no Banguela ainda, Selim foi a música pedida realmente para fechar o disco, né? Porque vocês fizeram Selim, ela não ia entrar no disco. Selim era uma brincadeira que a gente fazia nos shows, que a gente não tinha um ato de encerramento. E os shows da gente, normalmente, eles acabavam antes. Alguém puxava a tomada, ou a gente tocava nos barzinhos, no Bom Demais, naquele Pigalle Drinks. E o Miranda veio ver um show da gente, eu acho que na casa do Teatro Amador. Na época, a cidade fervilhava, tinha o Bronx, tinha... Pô, na época dos anos 90 tinha uma ceninha fantástica Brasília, assim. O Mascavo, que não era nem Mascavo, ainda era... Mascavo Roots. Mascavo Roots, não era nem Mascavo Roots, era Cravo Rastafari, era uma hibridação de várias bandas tocando reggae. E eles voltaram e chamaram a gente pra tocar lá no Jogo de Cena, que era lá no Clube dos Previdenciários, Não, naquele outro, onde é ainda até hoje, lá no... Hoje é na Caixa. Não, era lá no final perto do Objetivo, lá Puta que pariu, onde era a Semana de Música. Ali do lado da 913, ali perto do Teatro Garagem. Teatro Garagem. Ele viu esse show nessa época e depois a gente foi para gravar o disco, né? Fomos para São Paulo, gravamos o disco, produzimos tudo bonitinho e tal. E aí acabou, a gente já tinha devolvido os instrumentos dos Titãs e tal. E o Miranda, cara, tem aquela música, cara, que vocês cantam, que é demais, cara. Aquela música do Selim. E a gente, não, cara, a gente não quer gravar isso, não. Isso é uma merda, isso é uma zoação. Odeio essa música, Raimundos é outra coisa, hardcore. A gente tudo metido na mala, né? E aí o Digão falou, não, vamos gravar e tal. A gente até gravou. Ei, Laia! Tá filmando? Tá, espera. Nossa senhora! Caralho! O cara mandou um drift ali. Aí, Pedro, essa foi pra você, cheirão. mano. Ó. Caralho! Isso é melhor que a vida, né, cara? Longe. Deviam vender o perfume desse cheiro, cara. Cheiro de pneu queimado, WD-40, assim, saca? Essas coisas. Caralho, velho. Tomara que tenha mostrado. Será que mostrou? Tem cara? aquela câmera ali, ó. Pô, mas será que mostrou, cara? Pô, espero que sim. na próxima você tem que botar uma na frente. Mostrando pra frente. Você né? vê. Essas coisas só acontecem em Brasília. Brasília, galera. Brasília, quando a gente cresceu aqui, era um autódromo, sacou? Não tinha pardal, né? Não tinha pardal, ninguém usava cinto. Todo mundo andava com o pé embaixo, assim, ó, grudado, assim, saca? Teve algum momento lá, não sei, 2000, depois, ida, vai, vem, volta, que você falou, cara, fudeu, agora não dá mais, acabou de vez, Raimundos, tocar a vida. Várias vezes. Eu cheguei Porque o Raimundos, pra mim, é uma coisa muito identificada com a minha história, até com a minha mulher, assim. Porque eu conheci a Adriana no segundo show do Raimundos. E a Adriana, ela tava tirando uma de hold, cara, do Kratz. E a gente, no segundo show do Raimundos, o Bianco chamou a gente pra tocar com eles no Bom Demais. A gente chegou cedo no Bom Demais pra armar os bagulho. E eu olho assim, tem uma gatinha, mano, montando as paradas. Aí eu falei, uma gatinha, hold?
que é essa história? Eu vou colar ali pra ver qual é. Já cheguei perguntando, e esse pedal aqui, você é rude e tal? Ela falou, não, tô só dando uma força e tal, pá. E aí a gente conversa vai e descobrimos que ela morava no bairro da gente, né, no lago ali. E andava com os caras da Zanorte. A gente falou, pô, como é que essa gatinha tá andando com esses losers da Zanorte e a gente não descobre isso? Saímos pra dar um rolé, a mina com passar, eu tinha um passar, eu falei, pronto, chonei. Da minha vida, né? Chonei. Aí na hora que ela entramos no carro, mó sonzão, mó toca-fitas com console, né? Maneiro. Aí, bota um som aí, ela pum, Dead Kennedys. Aí eu, nossa, chonei, fiquei os 4 pneus furados por ela, né? Aí eu falei, mano, essa mina é linda, mora aqui, vamos conquistar ela pra andar com a gente. Aí os caras, mano, você vai pegar essa mina. Eu falei, não, cara, ela não vai me dar mole nunca. Essa mina linda, atleta, que ela vai me ver. Eu moro na casa dos meus pais com Fusca velho, todo fudido. Essa mina nunca vai me dar mole. Não, ela vai te dar mole porque você toca numa banda, brother. Então a gente usou o Raimundos para conquistar a Adriana. Então o Raimundos ele é muito, muito caro para mim, porque ele acompanha a nossa história, assim. Os filhos do Caniço estão na história, né? Do primeiro disco. Do primeiro disco, os filhos do Caniço. Porque, tipo, o Raimundos, a primeira fase não durou muito, a gente tocou de 88 a mais ou menos 90. 90 a banda acabou pela primeira vez e voltou em 92. 92 já estava rolando uma cena mais legal. E em 92 eu já tinha passado na UNB e já tinha 2 filhos, cara. E aí o nego foi lá em casa e falou, não, cara, a gente tem que voltar com o Raimundos, porque o Marcão Adrenalina chamou a gente pra tocar em Goiânia, e vai ser do caralho. E aí eu, cara, eu tô fazendo direito na UNB, já de cabelo cortado, já outra história, sacou? Mas o Raimundos, ele sempre teve aquela fagulha, né? E a gente foi tocar em Goiânia, foi um fracasso, né? Quando a gente voltou com o Raimundos da segunda vez, a primeira formação era o Digão na bateria, o Rodolfo na guitarra, eu no baixo e tinha o Tite. O Tite era para ser o primeiro vocalista, só que ele nunca ensaiava. Ele falava, não, tô decorando as letras aqui do Ramones e tal, lá na hora vai dar tudo certo. Aí no show, cara, ele foi tentar cantar pela primeira vez no show, cara, e ficou uma merda, né? Ele simplesmente, ele mesmo se tocou e parou de cantar. O Rodolfo foi pro microfone, começou a cantar e a banda virou um power trio. O primeiro show foi de power trio, o segundo show, o terceiro de power trio. E aí foi até mais pra frente, o Digão quis dar uma profissionalizada, chamar uma galera que tocava melhor. E aí os covers da gente que passaram de Ramones e Suicide e Dead Kennedys para Wish You Were Here e Sweet Child O' Mine. Aí começou a ficar uma bosta. Aí eu simplesmente saí da banda. E aí eles fizeram mais uns 2 shows no Top 21, eu acho, e acabou. Mas ficou aquela coisa das festas loucas do finalzinho dos anos 80, o iniciozinho do 90, aquela fama, né, que a gente fazia os shows com o Cacalo, na Chácara do Cacalo, na Chácara Valéria, nessas porra, e era muito legal. E o Digão, nesse meio tempo, ele desistiu de tocar bateria. Ele teve aula de guitarra com um parente e resolveu passar pra guitarra. E a gente falou, cara, como é que a gente vai tocar sem baterista? Ele falou, não, cara, a gente pega a bateria eletrônica do Alf e a gente programa as músicas da gente. Patufu, assim. Era, tipo, umas baterias eletrônicas. Aí programamos todas as músicas na bateria eletrônica, né? Já tinha Nega Jurema, já tinha os forrós, né? Os forrocores. E tava tudo muito maneiro. Só que quando a gente chegou em Goiânia, no bar, no cartaz estava assim, Raimundos de Brasília, escrito pequenininho, tocando Ramones. O cara tinha visto a gente tocando na época do Ramones. A gente não preparou nenhum Ramones na bateria eletrônica. A gente falou, cara, como é que a gente faz? Ah, sei lá, vamos jogar um pattern aí de bateria que a máquina tem. Já sampleado lá. E liga, né?
Aí a gente na hora ali passou em casa e ficou bacana. Tuc-tac, tuc-tac, você toca qualquer Ramones, né? Mano, quando a gente chegou lá no bagulho, cara, não sei o que deu, se deu diferença de impedância, de voltagem. Sei que a bateria, em vez de fazer tuc-tac, ela fez... Aí fudeu, cara, como é que toca Ramones assim, cara? Aí a gente, puta, beleza, não, a gente foi fazer outro show na casa do Ceará. Lá ele fazia a primeira festa dele, que era Forrock, que era uma festa junina com banda. Lá na 23, numa chácara, a chácara deles, eu acho, não sei. Lá em cima, lá na subida da 23. A gente falou, cara, vamos lá, agora vai ser do caralho, vamos levar a bateria eletrônica, Verônica, a bateria eletrônica. Aí o Ceará pegou, ligou tudo em 220, queimou numa tacada só, ele queimou o amp de guitarra, o amp de baixo e a bateria eletrônica. Ele matou a bateria eletrônica. Aí a gente falou, cara, não é pra gente usar essa merda nunca mais. A gente precisa de um baterista de verdade. E aí, nego, cara, quem que a gente vai chamar? Vamos chamar o Fred. A gente ensaiava aqui no estúdio do Paulinho, do Mel da Terra. Uhum. E já no primeiro ensaio, o Fred já... Pegou todas? Não, já sabia todas, ele já saiu tocando, cara. E quando o Rodolfo saiu, você foi tocar com o Rodolfo? Então, você não teve a relação com o Rodolfo? Não, então, todo mundo fala, o Caniço traidor, saiu do Raimundos e foi pedir pra tocar no Rodolfo. Eu nunca pedi pra tocar em lugar nenhum, cara. Não tenho culpa se os convites acontecem. Eu tava sem tocar. O Chico Santa Cruz fez a ponte, ligou pro Rodolfo. Você fez show com o Detonautas? Eu fiz show com o Detonautas quando o Cello machucou a mão. Ele, na casa da MTV, ele foi jogar vôlei, ninguém brincando de 7 corta. Mano, se tu é música, você vai brincar de 7 corta. O nego errou a bola, deu uma cortada, quebrou o dedo, quebrou fíbula, sei lá. E aí ele ficou sem poder tocar, com a mão engessada. Como é que o cara vai tocar com a mão engessada? E aí me passaram as músicas, tempo recorde, e era a ocasião que o Detonautas estava descendo pro sul pela primeira vez, lançando o disco, tipo, na semana, assim. Então, foi no embrião do Detonautas. E ficou uma amizade legal, eu gosto do Tico. O Tico é um cara especial, apesar dele ser meio falastrão e tal, mas ele é um cara do bem. Aí o Tico ligou pro Rodolfo e falou, cara, você tem que chamar o Caniço, que o Caniço fala super bem de você, que eles têm uma amizade muito forte por você, bababá, bababá. Ele falou, cara, eu vou rezar, vou meditar sobre isso, vou orar sobre isso aí e vou ver se é mesmo essa... Aí ele me ligou, falou, olha, cara, tô com uma banda aí, mas não é nada do que você tá acostumado, é um projeto de quase evangelização, pá. Tipo assim, é uma coisa que eu tô gostando muito e tal. E eu ia ficar muito feliz se você fosse tocar. E eu falei, pô, bora. E basicamente era uma banda de hardcore de Nova York, só que as letras eram, tipo, bíblicas, né? Hoje sua relação com o Rodolfo é como? Cara, minha relação com o Rodolfo hoje é nenhuma, né? Porque de 5 vezes que a gente se encontrou, 3 fui eu que fui atrás, fui na casa dele atrás, e 2 foi coincidência. Quer dizer, ele me deixou claro que ele não tem interesse de manter, mas eu não tive nenhuma briga com o Rodolfo. Eu entendo perfeitamente que, né, o cara tem uma opção de vida, cada um, você não pode obrigar um cavalo a ir até a beira do rio e beber água. Você pode até levar ele até a beira do rio, mas ele só vai beber água se ele quiser. Então, se o cara não quer, você não tem como forçar, sacou? Eu entendo perfeitamente, eu dou todo o direito. É claro que existe uma mágoa muito grande e eu identifico isso mais com o Digão. Porque o Digão era vizinho de porta, cara. Você viu, né? Uma casa de frente para outra.
É como um irmão que renega. E no meu caso, o Rodolfo, ele é padrinho do Mike, meu primeiro filho. Ele, tipo assim, não é padrinho responsável em ensinar a religião católica para o meu filho. Não, o padrinho que a gente escolhe é uma pessoa para ficar no seu lugar caso... Né, mesmo. Caso algum dia eu me ausente ou aconteça alguma coisa comigo, que ele possa contar com essa pessoa, né? Tipo, a amizade que nós tínhamos era uma amizade de irmão. E ele, tipo, ele renegou isso. Não sou padrinho de ninguém porque foi batismo de uma religião que eu não professo. Então é uma coisa que rola uma certa mágoa. Mas eu não guardo mágoa, cara, porque eu sei que cada pessoa é um universo. Eu sei que no caso dele ele deve ter passado também por alguns problemas. Eu não arrisco nem fazer a conjectura, mas ele deve ter passado por algum problema sério para ele resolver exterminar a persona que ele era e renascer em Cristo, né? Ou whatever. Qual a melhor fase do Raimundos? Cara, a melhor fase sempre é o agora, né? Porque o passado já passou, o futuro você não sabe. O agora é o que você vive, que você pode influenciar. Então a única coisa que é real é o agora. O passado, se você ficar preso no passado, o passado não pode ser, o passado não existe. Você não pode ficar preso ao passado, senão você não vai conseguir aproveitar o presente. E o presente, ele depende de você estar consciente dele, senão ele vira passado e você nem percebe. Então o importante é o agora. E essa formação, tecnicamente falando, ela é muito melhor do que a gente era nos anos 90. Mas nos anos 90 a gente era muito espontâneo, muito louco, muito uma vontade de querer mostrar, de querer conquistar. Porque na nossa geração o importante era esse, era buscar novos caminhos para o rock e dar uma cara brasileira. Cara, o Andrés, ele chega para mim e fala, brother, o Roots é influenciado pelo Raimundos, cara. Porque o Sepultura é uma Sepultura antes de pintar essa história de fazer um som... Os índios ali e tal. Então, de buscar uma identidade nacional. Porque o Sepultura era uma banda de thrash, era quase um Slayer, era quase um Creator, assim, sacou? E, cara, no Roots os caras já vêm com uma pegada nativa, sacou? Então, a grande sacada, eu acho que foi essa, foi tipo... deixar de ter vergonha de ser brasileiro, deixar de querer soar gringo. Véi, valeu demais, cara. Curtiu? Tá maneiro? Muito. Aí, você achou que ia ser essa parada toda? Entendi você achou o papo pra caralho. Você achou que eu ia meter o malho nos outros? Não, que nada. Todo mundo falou que você é um puta contador de história. Nada. Eu não contei nem metade das histórias.